o preconceito da língua sim, indígena sim. que as pessoas têm, então, como você também falou sobre bolivianos, que entre as próprias Américas, elas colocam esse conceito. Sim. Então, no Brasil a gente tem um... Por exemplo, eu sofro um grande preconceito porque eu nunca consegui aprender a falar a língua indígena, né? Guarani. Então, minha mulher fala, meus filhos falam, mas eu não falo. E eu não tenho aquele jeito. Então, como eu não aprendi quando era criança, então não adianta mais eu querer aprender, porque eu já fiz de tudo para aprender e não deu certo, né? Então, no mundo aí fora, a gente sofre um preconceito muito grande, porque daí, para eles, se não fala Guarani, então não é índio. Então a gente tem esse preconceito, que é uma coisa muito triste. Então por isso que eu, graças a Nhanderu, né, minhas crianças falam Guarani, e hoje eles falam português também. Então, se alguém falar que eles não são índios, eles falam Guarani. Sim. Não sei, então vai ter outro tipo de preconceito que vai ter depois, né? Mas ao mesmo tempo, eu quero falar de um problema sério que nós temos, que além do nós, corpo e espírito, a gente ter esse preconceito pela sociedade, eu sou escritor e tem vários autores hoje indígenas, né? A gente sofre um preconceito muito grande também, a gente percebe como. Os livros indígenas tá saindo aí pelo Brasil, mas muitas pessoas não compram, porque por isso que a gente tem que fazer um trabalho muito grande de conscientizar a sociedade e mostrar que o trabalho nosso é bom. Porque os livros não são tão bem vendidos assim como um grande intelectual Paulo Coelho, Ziraldo, não sei quem, Machado, não sei do que. Então essas pessoas vendem livros, bastou publicar um livro, as pessoas vão lá e compram. O índio é o contrário. Você lança um livro, daí está lá nas livrarias. As pessoas passam, olham e vão embora normal. Então a gente sofre um preconceito muito grande, porque veja só, vamos dar um exemplo. Se você não gosta de índio, você passa na livraria, daí você vê um livro de índio, você passa direto. Então, como muitas pessoas, são milhões que têm esse preconceito contra a gente, então o livro também sofre o mesmo preconceito. Então, por isso que a gente tem que fazer um trabalho muito bonito hoje, de conscientizar a sociedade e mostrar que o trabalho nosso é bom. Então, a gente sempre fala para os professores, olha, compra o livro da gente, quando tiver aniversário, numa festa, compra o livro da gente e dá de presente. Porque você tem que ter esse livro na mão das pessoas, para as pessoas ver e começar a valorizar a gente e tirar esse preconceito. Todos têm que se conscientizar e saber o quão peso dessa cultura que é nossa brasileira. E nós temos que aderir lá, né, mantê-la sempre. E presenteá-la, né, como... Presenteá-la. Porque no Brasil, quase tudo que se... Por mais que as pessoas não sejam índios, mas o pensamento, as palavras, as ideias, Nossa, início. é do índio. É do Foi do índio índio. que tirou o cabelo que está aí, com essa miscigenação que vem há séculos, o olho, um monte de coisa que tem, né? Até o branco aí fora, o não índio, ele tem costume falar que a gente é vagabundo, que a gente é preguiçoso, né? E os europeus falam que os brasileiros são preguiçosos, não sei o que, é a mesma coisa, então pegou dos índios também. É uma Então, o mesmo imagem, né, que a esse pessoa preconceito que tem contra a gente, monta, uma imagem que a pessoa cria e ela continua cultivando aquela cultivando a imagem. Ela não imagem. procura saber, ver, né? E toda a mentalidade está sempre seguindo o índio. Então, depois tem a questão das palavras, como eu falei, né? Nomes, nome de cidade, nome de rio, comida, quase tudo que se come no Brasil. É engraçado quando eles vêm aqui e perguntam o que a gente come, né? Eu sempre falo assim, não, a gente come aquilo que vocês comem, que foi aquilo que os portugueses se adaptaram. Porque quando os portugueses vieram para cá, eles não trouxeram marmitex, eles tiveram que comer aquilo que o índio comia. Então, você vê hoje, todo mundo come mandioca, todo mundo come uma farinha de mandioca, come milho, come açaí, toma chimarrão lá no Rio Grande do Sul, dorme numa rede que foi tirada dos índios. Daí tem os brancos hoje no interior, faz essas casas pau a pica aqui, que é tudo do índio, né? Então, são muitas coisas que tá isso, entendeu? Só que o povo não... O cachimbo, que é conhecido no mundo todo, foi dos índios, só que patentearam para eles, né? Fala que é o suíço, não foi o suíço. Muitas, né? Diversos O produtos fumo, brasileiros que é o patenteado. fumo, que tá aí, o cigarro não é do índio, mas o fumo é. O fumo é da América. Os brancos modernizaram, não sei o quê. Então o índio descobre muita coisa e os brancos ganham fama, né? Até o Viagra, que é dos índios da Amazonas, Tá daí o que acontece? Está patenteado. patenteado o nome dos O europeus, chega lá o cupuaçu índio. também, É, patenteado então é triste deles. você ver um negócio desse, né?
Então a gente tem que ver que, através da literatura, a gente mostrar um monte de coisa. Então tem muita coisa que a gente pode mostrar para a sociedade conhecer a gente melhor.